Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Casa que é Gostoso. Me reporto ao vídeo 0, que é numerado, que é o vídeo de apresentação do canal. Aqui é tela preta, não tem edição, não tem corte, o que eu falar errado vai ficar. É mais fácil para produzir o conteúdo para vocês. Bom, eu vou falar aqui na verdade eu vou responder um e-mail e aí eu vou falar sobre comunicabilidade dos bens no regime de casamento, que é o regime de casamento convencional, né? Que é o mais usual, é aquele que você não fala nada na hora de casar e aí você casa sob o regime de comunhão parcial. Vou deixar aí a questão de opinião sobre casamento, namoro, relacionamento aí com os outros canais masculinistas, né? Mandar um abraço pro Gado Cast aí pela a crítica que eu fiz no vídeo anterior. Em momento nenhum foi no sentido ruim, foi no sentido construtivo mesmo, para a gente não ficar perdendo tempo. O Knut é um cara tão engraçado, tão inteligente, ficar perdendo tempo com outra pessoa que de repente, eu não sei qual é o problema também, se é com ego inflado, porque eu tenho mais inscritos, você tem menos inscritos, o meu pau é maior que o seu é menor que o meu, essas besteiras todas, assim, pelo amor de Deus, a gente não tem tempo para isso não. Um abraço aí para os outros canais também, para o Lorde Conselheiro, para o Pai Pinduca, para o Dom Sandro, para o Raccoon. Vamos lá. Deixa eu separar aqui que eu mandei para o outro celular, né? Eu estou sem óculos, tomara que eu não gagueje aqui para ler para vocês. Boa noite, Alita. Vem aqui fazer duas perguntas, agradeço desde já pelas respostas. Primeira pergunta, no que se refere à separação total de bens, é verdade que, dependendo do caso, o juiz pode derrubá-la, fazendo assim com que os bens sejam divididos igualmente entre os cônjuges? Ouvi de alguma da sigla que sim, da sigla que ele quer dizer o Mike Tango, né? Que o juiz pode derrubar, mas pesquisando eu não encontrei muitas informações. Bom, a primeira pergunta ele quer saber que é o seguinte, que eu estou entendendo. Casal casado em regime de comunhão parcial, né, ou separação total, e aí o juiz, por alguma razão, entendeu que o patrimônio tem que ser partilhado ali meio a meio, mesmo havendo separação total de bens, se existe algum caso. Né? Segunda pergunta. Agora eu estou lendo. A segunda pergunta. Um colega herdou do pai algumas coisas, inclusive uma casa. Ele é casado e a esposa dele já disse que a casa também é dela, pois ela é casada com ele. No caso de divórcio, uns dizem que ela não tem direito à metade da casa, pois a herança não entra na conta, porém outros já dizem que sim, que ela tem direito à herança. Deixa eu ler de novo aqui. No caso de divórcio, uns dizem que ela não tem direito à metade da casa, pois a herança não entra na conta. Porém, outros já dizem que sim, que ela tem direito e herança entre sim na conta. Ela tem mesmo esse direito? Foi redigido rápido, né? O escrito aqui, enfim, a questão da redação dificultou a leitura. Agradeço desde já, abraço. Bom, qual que eu vou responder aqui primeiro? Eu vou responder a segunda, que é mais fácil. A sua resposta está no artigo 1659 do Código Civil. Você pode abrir aí, colocar no Google, dar pausa no vídeo, abre aí no Google, coloca assim, Código Civil, e aí você abre o artigo 1659. Eu posso ler isso aqui, mas eu poderia ler do 1658 até o 1662, porque pode ter outras matérias aqui que é interessante comentar. Vamos lá, 1658. No regime de comunhão parcial, comunica-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com as exceções dos seguintes artigos. Aí o artigo 1659. Exclui-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuía ao casar, e os que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão, e os subrogados em seu lugar. Então, respondendo à sua pergunta, é o artigo 1659, inciso 1, né, sucessão aqui é herança, ele não vai se comunicar. E eu já disse em outros podcasts, exaustivamente, que o fato de você comprar um bem na constância do casamento não significa que você vai ter que dividir esse bem se você tiver comprado esse bem com
com dinheiro que você já tinha antes, ou com a venda de um bem anterior que você tinha antes, ou um direito anterior que você tinha antes. Por exemplo, você sacou um FGTS que você já tinha antes, estava lá 3 anos desempregado, era bem empregado, tinha lá 300 mil reais de FGTS, sonho, né? Um sonho. Mas vamos pensar nessa hipótese. Aí você pediu demissão, vamos pensar nessa hipótese também. E aí você casou com regime de comunhão parcial, aí 3 anos depois você pôde meter a mão nesse dinheiro da FGTS, e aí com esse dinheiro da FGTS você comprou um apartamento de 300 mil reais. Veja que você comprou esse imóvel com bem, né, que era o FGTS, né, que com saldo que você já tinha antes de casar, então não se comunica. Inciso 2º, os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Lembra, pessoal, exatamente o que eu falei anteriormente. Os bens particulares significa que são só seus, tá? Então, se você vende uma moto que você já tinha antes do casamento para comprar um carro na constância do casamento, essa parte do dinheiro da moto ela não vai ser dividida por 2, tá? As obrigações anteriores ao casamento, inciso 3, inciso 4, as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal, inciso 5, os bens de uso pessoal, os livres instrumentos de profissão, ou seja, se você, por exemplo, é médico, seu estetoscópio lá não vai ser dividido lá com a sua mulher. Se você trabalha com TI, o seu computador de trabalho também não é partilhado. Bom, vamos lá. 6, esse é importante, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Esse aqui eu vou ter que comentar, mas deixa eu encerrar. 7, as pensões, meios soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Aqui é o seguinte, aqui está dizendo que o 6 e o 7, basicamente, é dinheiro que você tem de renda, de pensão, de cada cônjuge, ele não entra na partilha, mas não é bem assim não. O que se interpreta nisso aqui? O que o judiciário interpreta? Se você tem uma renda e essa renda tem sobra, tem um excedente, esse excedente ele vai ser acumulado, e esse acumulado você vai acabar comprando ativos, né? Comprando imóvel, comprando ativo imobiliário, enfim, você vai fazer colocando em alguma aplicação financeira, você vai fazer alguma coisa. E aí o que o judiciário, o que o STJ, foi até a ministra Nancy Andrighi uma vez que ela proferiu um julgado, eu lembro desse julgado dela, já tem uns 10 anos isso. Ela diz o seguinte, bom, se o dinheiro que você recebe do teu salário não for partilhado, então não existe regime de comunhão parcial de bens. Isso aí você tornaria o regime de comunhão parcial de bens, né, uma letra morta da lei. Não se aplicaria. Então, nesse caso aqui, o excedente do teu trabalho, sim, você guardou o dinheiro, sobrou, e aí no final do ano, lá, um exemplo, você tem 10 mil reais de sobra, esses 10 mil reais vai ser partilhado sim. Então, o judiciário passa por cima desse artigo, fazendo uma interpretação em consonância com outro artigo, artigo antecedente, né? Enfim, o caput do artigo, para dizer que sim, caput é o principal, tá? O caput, depois tem os incisos, parágrafos, tal. Caput é o principal. Tipo assim, o que eu vou ler agora, artigo 1660, entram na comunhão, esse é o caput. Então, vamos ler o 1660. Entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso de trabalho ou despesa anterior. Inciso 3º, inciso 3, na verdade. Os bens adquiridos... Não, é 3º mesmo. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Inciso 4º. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Inciso 5º. Não é 5º, é 5 mesmo, inciso 5. Os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge percebidos na constância do casamento ou pendente ao tempo de cessar a comunhão. Ou seja, você já tem um imóvel aqui, esse imóvel está alugado. Aí você tem 2 imóveis, né? Os 2 estão alugados. Aí você casou e foi morar num apartamento de aluguel. É o que a gente recomenda, né? Menos perigoso. Aí você recebe 2 aluguéis, né? Esses aluguéis, embora os apartamentos já sejam seus antes do casamento, os aluguéis você vai ter que partilhar nesse regime de comunhão parcial.
Acho que eu já li. 1661. São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Já expliquei também, que foi o caso da FGTS, exemplo que eu dei. Artigo 1662. No regime de comunhão parcial, presume-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que foram em data anterior. Então, se você não tem nota fiscal, que você já tinha mesa, cadeira, panelas antes do casamento ou união estável, você vai ter que dividir isso tudo, né? É aquela partilha de gente bem pobre, né? Então é isso, respondendo a sua pergunta aqui, que basicamente ela não tem direito à herança, não. Se ela for casada no regime de comunhão parcial, ela não tem direito. Mas se eles forem casados no regime de comunhão universal, aí nesse caso, pode ser que sim, né? Tem que analisar. A tua segunda pergunta foi o seguinte, desculpa, na verdade é a primeira pergunta, é se o juiz poderia ignorar esse regime de bens, de separação de bens. Eu já ouvi também alguns canais masculinistas dizer assim, é regime de separação de bens, mas se você compra uma casa de praia que prova que é de uso comum para a família, essa casa é partilhada. Eu, sinceramente, também nunca vi decisão a esse respeito. Penso que isso não é aplicável em regra. Agora, como eu disse, cada caso é um caso. O judiciário ele julga de acordo com o conjunto probatório, né? Digamos que ela tenha contribuído para comprar a casa. Antes do casamento, eles eram namorados e ela deu o dinheiro. E aí o juiz pode passar por cima, entendendo que esse bem não era particular. É um dos exemplos, né, que eu vislumbro que isso possa acontecer. Outra forma que eu penso que isso pode acontecer, eu já falei sobre a questão da fraude à paternidade, eu me reporto lá, é a questão do vício de consentimento. Digamos que o casal fez a escritura de união estável, né, com separação de bens, ou fez uma escritura de pacto antinupcial de separação de bens e depois casou sob separação de bens. E a mulher comprova que ela foi enganada a assinar aquela escritura de pacto antinupcial, que ela não entendeu aquilo. É muito difícil ela provar isso, porque ela fez na frente do funcionário do tabelião, né? Isso até é uma crítica que eu faço, que o tabelião tem fé pública, né? E ele delega o serviço a uma pessoa que de repente ganha 2, 3 mil reais lá e que é meio que vulnerável, né? Algumas situações aí que a gente sabe, tem gente que faz escritura falsa, quer dizer, a escritura é verdadeira, mas o conteúdo é falso. Então tem esse tipo de problemas, né? Reconhece firma por autenticidade sem a pessoa estar presente, a gente sabe que isso acontece no Brasil, que é uma bagunça. Então, se ela comprova que houve um vício de consentimento, que ela foi enganada, que nem lá na fraude à execução, daí o juiz pode entender que não houve o pacto antinupcial, ou seja, eles não combinaram antes do casamento, que seria o casamento por separação de bens, ou se for uma união estável, pode entender que ela foi ludibriada na união estável, e por conta disso ele declara nula o regime de separação de bens, né? E aí manda partilhar. É uma das hipóteses que eu vislumbro. Agora, tão simplesmente porque é casado, aí comprou uma casa de praia para usufruto da família, que a mulher se beneficiou daquilo no regime de separação, sinceramente desconheço e eu acho difícil. Porque, assim, eu já falei anteriormente, lá num dos meus primeiros vídeos, quando o judiciário ele julga de acordo com a lei, a sentença às vezes tem uma folha, 2 folhas. A petição inicial, né, que é o instrumento que você ingressa com a ação na justiça, relatando tudo o que aconteceu, às vezes tem 20, 30 páginas. Aí a defesa também tem 30, 40 páginas. Aí você pega a sentença, tem 3 páginas apenas. Quando o juiz ele julga de acordo com a lei, ele tem que explicar, é o artigo 93, inciso 9 da Constituição, salvo engano, 3º ou 9, que diz que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas. Uma dica que eu dou, põe assim, no Google, Constituição Federal, aí vai abrir. Aí você dá um Ctrl F de Find, né? Ou Ctrl L de localizar, se tiver em português. E coloca lá, por exemplo, o termo que você quer pesquisar. Esse, por exemplo,
Por exemplo, coisa julgada, vai aparecer todos os dispositivos com coisa julgada marcada e você consegue ler o dispositivo direto. Isso você pode usar para qualquer área, né? Direito, matemática, o que for, algum artigo que você esteja lendo, né? Não artigo de lei, artigos, né? de ciência. Então é isso. Nesse caso, eu acho improvável que seja passado por cima, ainda que seja para benefício da família, a não ser se tiver algum pormenor ali, que no caso concreto, naquela ação, o juiz passou por cima, né, e declarou nulo. O juiz ele tem um esforço muito grande, é isso que eu estava dizendo, ele tem um esforço muito grande quando ele quer sentenciar contrariando um dispositivo literal de lei. Ele vai ter que dizer por que ele não está aplicando a lei, né? Então a sentença fica extensa, o juiz tem que proferir 200, 300 sentenças por mês, que na verdade a gente sabe que não é ele que profere. Às vezes, hoje em dia ele deixa até o certificado digital com o funcionário já até assina, né, já sabe mais ou menos o entendimento dele. É assim mesmo, porque senão o judiciário não anda. Daqui a pouco vai ter uns robôs aí fazendo sentença e vamos ver como é que vai ficar mais para frente. Então, quando ele julga de acordo com a lei, é muito fácil, é muito rápido, 2, 3 folhas ele faz. Agora, quando ele julga contrário à lei, que é justamente o caso dessa pergunta, ele vai ter que fundamentar muito bem para dizer por que não aplica, que naquele caso concreto é diferente, ou que tem outro dispositivo de lei mais recente, ou uma outra questão jurídica, e aí a sentença, ao invés de ter 2, 3 páginas, pode ter 6, 7, 8, e assim vai. É isso aí, pessoal. Deixando um abraço para vocês, né? Peço aí para assinar o canal, se possível. O canal é nosso, sem vaidade, tá? Tô pouco me lixando para o número de inscritos que tem. Ajudo quem quer ser ajudado. Peço a vocês para fazer uma contribuição do tempo de vocês, ou dinheiro, o que vocês puderem para uma terceira pessoa que esteja necessitada, um vizinho, um animal na rua, vou nem falar velhinho atravessando a rua, vou colocar um velhinho atravessando a rua. Ajuda um velhinho lá atravessando a rua. Quando eu ver um velhinho sentado na praça lá, se vocês estiverem disponíveis, senta lá do lado dele, puxa a conversa, vê se ele não quer conversar. Às vezes ele está se sentindo sozinho, tá se sentindo sozinho, não tem mais família, ou a família não liga para ele. Tem várias histórias interessantes para eles contarem. Se vocês têm tempo para ir num asilo, vão no asilo, visitem um asilo, conversem com eles, tem várias histórias, é um fenômeno de aprendizado. Tá bom, gente? É isso aí, vamos que vamos, grande abraço.